Ajeitando. Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez no Instagram, né? Vamos esperar aí o pessoal chegando. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Delícia, né? É Beth? Será que pode colocar o nome direitinho? Oi, Elis, bem-vinda! Muito boa noite, gente. Olá, Luiz, boa noite também. Olha, gente, lembra daquela mãozinha que eu falei que eu adoro? Ó, eu amo. Quando eu vejo vocês acenando, eu fico me sentindo bem-vinda. E eu também quero dar essa mesma mãozinha para vocês. Sejam todas muito bem-vindos, todos bem-vindos aqui. E hoje a gente vai falar uma coisa muito bacana. Gente, a gente vai falar sobre merecimento. E quantas pessoas elas não se sentem merecedoras? Será que nós mesmos, né? Teve momento que a gente se sente merecedor ou não? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ah, de Belo Horizonte! Que bom! Então, gente, a gente vai falar primeiro, começar a fazer uma pergunta. O que é merecimento para vocês? Né? Vocês me ouvem bem? Antes, né? Perguntando se vocês me ouvem, me veem. Olha, gente, vamos começar a mandar coraçãozinho aí para todo mundo vir, porque esse tema é um tema que vai ajudar muitas pessoas, principalmente nós, no universo feminino, tá? Porque nós, mulheres, temos muitas dificuldades aí nessa questão do merecimento. É logicamente que os homens também têm. Mas estou falando de mulheres, porque afinal eu sou mulher, né, gente? E vocês também. A maioria do nosso público que está aqui. Olha, tem pessoas que estão aí que não são meninas, mas mesmo assim. Então, muito boa noite. Ah, Delícia Arte Belo Horizonte. Que legal, Michele. Muito bom. Olha só. Então, hoje a gente vai começar fazendo essa pergunta. O que é merecimento para você? Queria que vocês colocassem para mim o que vocês acreditam que seja o merecimento, porque, gente, o conceito para cada um de nós é uma coisa, tá? Porque assim, para mim pode ser uma coisa, para o outro pode ser alguma outra coisa. Então, por isso que a gente vai começar com essa pequena pergunta hoje. Oi, Cris, que bacana! Estou muito feliz, gente, que vocês estão aqui hoje, né? Para que a gente possa, então, trazer essas reflexões. Porque aqui é uma entrega, é uma troca. Vocês entregam muita coisa e eu também faço essa entrega. É como se nós agora nos conectássemos uns com os outros e formassem aqui uma nova consciência aqui dentro mesmo, tá? Que nem no coaching. Então, aqui também acontece isso. Porque, eu não sei se vocês sentem isso, mas quando eu entro aqui, tem vezes que eu não lembro nada do que eu falei. Por quê? É uma conexão profunda que a gente faz, a gente entra em flow aqui, uma coisa assim muito forte. Ah, o Luiz botou ali, ó, que ele acabou de se lembrar da Lagoa da Pampulha. Ah, onde ele teve lá em Belo Horizonte, gente. O Luiz é meu marido aí, né, que tá aí, nosso querido coach, trainer aí, e é da nossa equipe, e aí tá lembrando que o tio dele mora lá, né? Gente, quando o tio dele fez 100 anos, ele teve lá. Olha só que coisa mais linda, 100 anos. Ih, será que eu agora pergunto, ó, será com quantos anos que eu vou ter, né? Quando eu partir dessa terra? Será que eu mereço chegar a 100 anos? Será que eu mereço chegar a 120 anos? Então a gente vai começar a falar sobre o que é o merecimento, como é que é se sentir merecedor. Elis, ser digna de amor. A Cris botou ali que merecimento é reconhecimento. Então, gente, aí para cada um de nós, então, assim, para cada um de nós, gente, o merecimento é alguma coisa. Então, eu vou falar para vocês aqui um merecimento, tá? Que eu fui lá procurar um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então, aquilo que torna alguém digno, tá? Ou passível de merecer algum prêmio ou castigo. Isso está lá no dicionário, essa definição. E, assim, eu queria fazer, assim, que vocês pensassem um pouquinho agora sobre isso. Como é que será que você sente, né, esse merecimento? Fecha os olhos um pouquinho agora, se conecta consigo mesmo, né? Sente a última vez que você se sentiu merecedora de alguma coisa na sua vida. Então, vamos fechar os nossos olhos agora um minutinho só, inspirar profundamente. Quais são as sensações que vêm aí agora na sua memória da última vez que você se sentiu merecedora? Se conecte agora
com essa sensação que você está sentindo. Lembra, né? Daquilo tudo que você sentiu quando você se sentiu merecedora. Pode abrir os olhos, gente. Isso aí foi só para a gente se conectar, tá? Com esse sentimento aí de merecimento. Porque às vezes a gente fala assim, eu não sou merecedora, ou nada acontece para mim. E aí, todos nós, dentro de nós, tá? A gente tem esse sentimento. São crenças que nós formamos, tá? Há 3 níveis de crença que nós temos, tá? E uma delas é exatamente essa aqui. A gente vai falar hoje sobre isso, tá? Então, alguém lembrou, sentiu alguma coisa quando você se conectou a última vez que você se sentiu merecedora? Então, eu queria que vocês colocassem aí. Teve alguma lembrança, alguma memória, alguma coisa veio para vocês? Hoje eu comecei a live de uma maneira completamente diferente. Eu quis que vocês se conectassem consigo mesma, porque o merecimento, gente, é uma coisa muito profunda, né? Que vem de dentro de nós, da nossa essência. E aí a gente precisa se conectar para a gente trazer tudo isso para fora, para você se lembrar de nunca mais esquecer a última vez que você se sentiu merecedora. E eu tenho certeza que você se sentiu merecedora por inúmeras vezes. E que talvez você fale isso que não se sente, mas eu tenho certeza que você se sente sim. Então, assim, quem é que pode me falar aí agora, né? Alguma coisa que você se conectou. O Luiz botou ali, ó. Quando aceitamos quem somos, sem máscara, sendo luz, perdoando o nosso lado sombrio, merecemos as oportunidades comuns a todo ser humano. Gente, eu estou fazendo agora um curso, né? Que tem a ver com o ser, tá? E... assim, é uma coisa muito bacana, porque às vezes, né, as pessoas têm essa dificuldade aí de se sentir merecedor, né? Essa conexão que você tem que ter consigo mesmo. E todos nós somos merecedores, tá? Agora, precisa de você se conectar com essa última vez. A Ana Paula botou que ela se sentiu merecedora quando ela se formou em turismo em 2010. E foi uma conquista muito importante para ela. Parabéns, tá, Ana Paula? E olha só, toda vez que você se conecta com as suas conquistas, você começa a acionar ainda mais essa crença de você se sentir merecedor. Lá no nosso curso, não sei se você se lembra, que você é aluna, a gente tem um item lá que a gente fala sobre autoconfiança. E lá tem um exercício para você fazer, que é justamente, tá atrelado isso aí, que faz com que você, na sua autoestima, você sinta cada vez mais conectado aí com as suas conquistas, tá? E aí vai acionar essa crença do merecimento, tá? Então, mais alguém aí se conectou com alguma outra coisa? Ninguém? Vocês estão muito tímidos, hein? Eu tenho certeza que você se conectou. Eu me conectei aqui, tá? Com muitas coisas. Como a Ana falou ali, mas eu me conectei um dia que eu terminei de fazer um curso que eu fiz para as mulheres, né? Que foi um projeto meio que eu, assim, tenho um propósito muito forte nele. E aí, quando eu fiz isso, eu me senti muito merecedora, porque eu estou fazendo alguma coisa que eu estou ajudando ainda um maior número de pessoas, que é sempre aí que é o meu propósito. Oi, Isis, muito boa noite. A gente está falando aqui, então, do merecimento, tá? E aí a gente falou aqui, eu fiz um exercício para a gente se conectar aqui com a última vez que a gente se sentiu merecedor e trouxesse, assim, na nossa memória, alguma coisa que a gente se sentiu merecedora. O Luiz botou ali, ó, que cada pessoa que ele atende, com cada transformação que ele vê, ele se sente merecedor e conectado com a missão dele. Nossa, isso aí, Luiz, né? E assim, cada vez que a gente observa uma pessoa, né, as conquistas que elas têm, o brilho nos olhos da pessoa, gente, não tem uma coisa mais linda que acontece comigo quando eu vejo os olhos da pessoa brilhar. Para mim, isso é o mais importante que eu já senti em todas as minhas sessões. Isso é que faz com que eu faça o que eu faço e continue fazendo o que eu faço. Então, assim, aí eu queria saber agora, quando você pensou aí nesse merecimento, qual foi o sentimento que veio para você? Queria que você colocasse aí. Gente, olha, todo mundo, em algum momento na sua vida, você se sentiu merecedor. Qual foi o sentimento quando você aciona essa memória, tá? Aí nesse momento que possa colocar para mim aí. A gente está começando a trabalhar aqui o merecimento para que vocês saiam da live não só sabendo o que é o merecimento, mas sentindo esse merecimento que está aí dentro de você, que ele se despertar, tá?
Então, queria que vocês colocassem. Qual foi o sentimento, gente? Da última vez que você, quando lembrou de alguma memória, alguma coisa, o que veio em você aí no seu coração? Gente, o meu veio um amor e uma gratidão profunda. É uma coisa assim que muito conectada assim com a gratidão. Eu não sei para você como foi, né? Então aí eu queria te fazer, né? Vamos continuar aqui, vamos fazendo reflexões, tá? Quando você vamos pensar assim, você se sente agora uma pessoa verdadeiramente feliz com o que você faz? Gente, todo mundo tem alguma atividade e não precisa a pessoa estar trabalhando, não. Com o que você faz? Você se sente feliz? A Isis botou que foi quando ela se formou na segunda graduação. Que bacana. A Ana botou que satisfação, né? Que bacana. Isso mesmo. Então, cada um de nós vai sentir alguma coisa diferente, tá? Então, assim, se isso que você trouxe, você lembrou, né? Desse sentimento, olha só, você está trazendo aqui dentro de você aquele sentimento, você está se conectando com ele. Quando tirou férias e fez uma bela viagem. Nossa, gente, eu também tive um tipo agora, né? Você colocou aí. Eu também tive uma sensação dessa daí também, de merecimento muito grande, que eu fiz uma viagem, né? Já tinha algum tempo que eu não via minha filha, e aí eu fiz essa viagem, coisa que eu nem imaginaria que eu tão cedo faria essa viagem, né? Eu viajei para a Europa, fiquei alguns dias, uns 15 dias, e isso daí eu nem pensei na minha vida que eu iria. Então, assim, eu acho que foi uma das vezes também que eu me senti muito merecedora, não só pela viagem, mas como a viagem aconteceu. Mas isso aí é uma coisa para um outro momento para a gente falar. O Luiz botou ali, ó. Sim, ele ama trabalhar, né, com desenvolvimento. Ele tem paixão por isso. Gente, vocês não têm noção como é que é, tá? Mas então vamos continuar. Então, o merecimento, gente, ele é aquele sentimento, né, que a pessoa carrega, aquela sensação de justiça, de prosperidade, de coerência, é aquela sensação que você tem dentro de si de justiça, né? Porque às vezes a pessoa acredita que ela tem que fazer alguma coisa para ela ser recompensada, tá? Então isso também é uma das coisas que a pessoa observa. A Cris botou que ela se sente feliz com o trabalho, mas ela sente que pode chegar mais longe. Com certeza, Cris, a gente sempre pode ir além do que a gente está, né? Com estratégias diferentes, e você tem certeza que você vai conseguir, tá? Então, assim, merecer, gente, é uma consequência do que a gente vive na nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos com as pessoas, naquilo que a gente faz, no nosso propósito, quando a gente se conecta, e aquilo que a gente vai se sentindo merecedor, tá? E aí eu queria perguntar assim, para vocês, que é uma coisa que eu li, tá? Eu estava pesquisando, porque antes das lives eu sempre gosto de pesquisar, tá? Então, assim, vamos lembrar, pensa aí agora num animalzinho, um cachorrinho vira-lata, tá? Que tá na rua, e aí ele tá doentinho, o cachorrinho, aí passa alguém e pegou esse cachorrinho, tá? Pegou o vira-lata, levou para casa, deu banho para ele, cuidou dele, né? E aí, o que o cachorrinho faz, gente? Ele sente muito grato, ele vai lá, ele abraça, ele devolve muito amor e ele se sente merecedor, percebe? Ele em nenhum momento ele vai fazer uma pergunta ou vai se questionar se ele é merecedor. Ele simplesmente ele vai lá e aceita. Veja a diferença que nós, seres humanos, temos para o animal. Por que será que o animal ele aceita que ele é merecedor e nós não aceitamos isso, né? A gente começa a fazer perguntas, a gente se conecta aí com o nosso lado aí cognitivo, a gente se conecta aí também com o nosso eu, com os nossos julgamentos, e aí a gente começa a fazer conjecturas. Quem é que já não fez aqui conjectura? Falando, mas será? Mas isso aí é horrível, gente. Isso aí te leva, a sua autoestima vai lá para baixo, tá? A sua energia cai. Por quê? Porque você está começando a fazer o quê? Cobranças sobre aquilo. Não seria muito mais simples se a gente aceitasse? Se aquilo aconteceu de bom, aceita, né? É maravilhoso. Quem é que aceita ganhar presente? Quando alguém chega na rua e fala para você assim... quando eu digo não é com pessoa mal intencionada, tá, gente? Faz um elogio para você, que você é bonita, que você é bonito, né? Que você fez um bom trabalho. Ontem uma amiga colocou assim para mim,
na live que eu tinha feito, ela botou assim, nossa, Rô, você tá tão bonita. Aí quando eu olhei aquela frase, aí eu virei e falei para ela bem assim, ai, eu também achei, gratidão. Aí agradeci até essa minha amiga, né? Se fosse um outro tempo, eu iria falar o quê? Ah, não, são seus olhos, eu não sei o quê. Você já falou isso alguma vez? Que seriam seus olhos ou que alguma coisa? Isso, gente, é uma coisa que a gente costuma fazer no nosso dia a dia e acaba com a nossa autoestima, né? E até o nosso merecimento. Que receber elogios é muito bom. Ai, é bom, gente, olha, né? Quando vocês colocam ali para mim alguma coisa, eu fico toda feliz e eu aceito, porque eu mereço, né? E você, será que você também tem feito isso? Quando alguém fala alguma coisa para você, você aceita aquilo, né? Isso aí é muito importante. Deixa eu ver aqui que botaram muitas coisas aqui, ó. A Cris botou que ela se sente feliz com o trabalho dela, que ela quer chegar mais longe. Aqui eu não sei o nome, tá, Delícia? Vou falar assim, desculpe eu falar esse nome. Delícia Arte, não é isso? De Belo Horizonte. Quando tirou férias, fez uma bela viagem. Ela disse que é confeiteira, ama o que ela faz, porém ela custou aceitar que era um trabalho digno, mas hoje ela sente muito bem mesmo diante do julgamento. Olha que coisa mais linda, gente. A pessoa que é confeiteira, não importa qual atividade que ela tenha, se ela faz com amor, gente, toda a profissão, todo o trabalho é digno. Eu falo isso para os meus alunos, que eu sou professora, né? Então eu falo isso para eles. Todo o trabalho é digno, tá? Contando que ele seja honesto, né? Se for desonesto, aí já vem entrando aí em valores morais, né? A Ana botou que os cães dela e os gatos são todos adotados. Ana, você já percebeu, né, que quando a gente adota um animal, é um amor incondicional, né? E ele se sente que ele merece aquilo, né? E ele agrada o dono com todo o carinho, né? E a gente não faz isso, né? Aí o Luiz botou, se você faz o bem, merece o bem. Se você faz o mal, o resultado é naturalmente atraído na mesma frequência. Essa é a essência do merecimento. Gente, assim, a lei do retorno, né? Tudo que você envia, você também traz para a sua vida. Então, assim, se a gente for olhar, tem várias questões aqui que a gente poderia estar falando, tá? Que é aquilo que a gente atrai. A Ana botou aqui que o olhar de gratidão dele não tem preço. Aí ela botou que agora eu gosto, é ótimo. Ah, tá. Delícia, no caso é a Michele. Ah, tá. Obrigada, tá, Ana, por você me explicar. Então, bem-vinda, Michele, tá? Isso mesmo. A Lidiane botou aqui que a gatinha dela é adotada e especial. Então, que nós possamos nos olhar quando acontecer alguma coisa, a gente perceber que nós somos merecedores e parar de ficar deixando aí esse nosso lado aí, né, do ego ou aquela parte racional de cobrança que a gente faz. Lembra, você muitas vezes fica fazendo aí o quê? Crítica para você. Tudo isso vai afetando as nossas crenças aí, né? Isso mesmo, Cris, a gente ama os nossos pets como se fossem nossos filhos, né? Então, assim, vamos continuar aqui, a gente falando. Então, assim, ninguém é merecedor por acaso, gente. Merecer é uma consequência daquilo que a gente vive e como é que a gente se relaciona com as pessoas e as coisas que acontecem, né? Aquilo que a gente faz com as nossas conquistas, tá? Boa noite, Maria Helena. Então, assim, muitas questões aí da autoestima tá ligada a esse sentimento aí, tá? De não merecimento. Então, assim, na constelação familiar é feita, tá? É realizada aí muitas coisas em relação a isso, tá? Que não é o caso aqui, que eu não vou falar sobre constelação, tá? Familiar. Então, assim, tem muitas famílias, gente, que se você observar, principalmente que passaram por situações difíceis, elas acabam, as crianças, né, achando que ela tem que se esforçar demais para acontecer alguma coisa para ela. Não sei se você já conheceu ou no seu ambiente aí no seu dia a dia, tá? Você vê pessoas que têm dificuldades em aceitar as coisas boas na vida. Por que as oportunidades? Porque ele viveu num mundo tão difícil e que ele acredita que ele não é merecedor. Mas gente, todos nós somos merecedores, todos, né?
Então a gente, olha, pode aceitar os nossos erros, tá? Aceitar tudo que a gente também é merecedor, tá? Porque afinal de contas, é errando que se aprende, né? Então assim, lembra daquelas vitórias e aquelas conquistas que a gente tem? Lembra que você falou da formatura? Vocês falaram aí de várias questões. Quando a gente celebra isso aí que a gente faz, tá? Vamos supor que você aconteça aí hoje, vamos supor que alguma coisa que você realizou hoje, você fez tudo direitinho. E aí você vai chegar no final do dia, você vai validar aquilo tudo que você fez no seu dia a dia. Isso vai fazer com quê? Com que o seu sentimento de merecimento ele seja acionado e você vai se sentindo merecedor. Por isso que às vezes quando a pessoa fica só procrastinando, ela não se sente muito merecedor, porque ela sabia que ela tinha que fazer aquelas coisas e ela não fez. Então, isso tem a ver com essas questões que a gente trabalha muito na autoestima. Às vezes a pessoa fala assim para mim, Rose, mas o que é autoestima? Né? Vocês estão vendo que durante esse mês todo que a gente está trabalhando, tudo isso que a gente está trabalhando aqui é autoestima, tá? O amor próprio. Então, nós estamos trabalhando para que você se sinta que você é merecedora, que você se sinta amada, que você saiba o quanto que você tem dentro de você, o seu valor, o alto valor, tá? Então, as crenças que nós temos, elas interferem muito dentro da gente. Lembra aqui que eu falei para vocês, né? Que existem 3 níveis, tá? De crenças que nós temos aqui, tá? Então, a gente tem aí, tá? Assim, um tipo de crença que é o primeiro nível, que é da identidade, tá? Que são elas conectadas a quem nós somos. Quantas vezes você falou que você não é boa o bastante? Você falou muitas coisas sobre você. Lembra quando alguém fala assim para você, digamos assim, Maria, um nome fictício aqui. Maria, olha, tá acontecendo uma coisa muito bacana, eu vou te indicar para alguma coisa, que seja para um cargo novo. E aí você começa a fazer perguntas para você. Ai, mas será que eu sou boa o suficiente? Ah, será que eu vou conseguir fazer aquilo? Aí você começa a fazer um monte de crítica. Isso aí vai fazer o que com que você? Vai ficando com a energia ruim, né? A sua autoestima vai baixando. Por quê? Isso aí tem a ver com a nossa identidade. Quando você fala eu sou, eu estou conectando a minha identidade, tá? Então, aqueles pensamentos que começam a vir na sua cabeça, limitante, tá? Ele vai fazer com que às vezes você comece a pensar coisas que não são boas, tá? Mas também tem pensamentos muito bons que vêm para você aí, fortalecendo. Isso aí tá ligado, gente. Então, aquela crença, tá? Da identidade. É por isso que quando às vezes a minha cliente fala assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu falo para ela, não, você está dessa forma, você não é. Nós somos a nossa essência, tá? O comportamento não somos nós. Que algumas vezes aquele comportamento não é aquilo que você é, tá, gente? Lembra que a gente tem um lado positivo e negativo? Ou outras pessoas poderiam falar luz ou sombra? E aí eu sempre falo para todas as pessoas, né? A Maria Helena botou ali que hoje ela quitou uma dívida aí que ela tinha no Banco Itaú, né? Que bacana. Aí a autoestima dela subiu. Então você se sentiu, olha só, né? Nesse momento aí que você sentiu que você fez uma coisa, que você alcançou um resultado, olha só, a sua autoestima subiu, o seu merecimento subiu, porque você realizou. Olha quanta coisa bacana, né? E aí a gente tem o segundo nível, tá? Das nossas crenças, tá? Que é a nossa crença aí de capacidade. Isso aí, ela está conectada, gente, com a capacidade da gente conseguir fazer alguma coisa ou não conseguir resultado, tá? Nós, na realidade, somos o resultado daquilo que a gente faz, né? Então, assim, se nós falamos de procrastinação semana passada, né? Se alguma coisa que você não conseguiu fazer, lembra que a gente falou da autorresponsabilidade ontem? A culpa de quem é? Não é do outro, é a nossa, porque nós não fizemos. Entendem aqui agora, então, os níveis da crença que a gente está falando? Ó, a identidade, que é aquela, né, que eu sou, tá? O ser, eu sou. E aí vem aquela da capacidade, que é o segundo nível, tá? Que você precisa fazer as coisas e às vezes você não faz, e aí você tá atrelado ao sucesso que você vai alcançar. Então, tudo isso, tá? Tá atrelado. E vem aí o terceiro nível. São 3 níveis, tá, gente? Aí vem o nível do merecimento. Aí vem a crença do merecimento, tá?
Então, uma crença aí que pode ser gerada em cima das outras duas crenças, tá? Porque se você não realizou e se você não sentiu que você era boa o bastante quando você falou, o que acaba fazendo? Você não se sentir que você é merecedora. Compreende o que eu estou falando? Então, a partir de hoje, quando você falar, não fala que você é coisa negativa, não. Fala o que é coisa boa, né? Quando for uma coisa que não seja tão positiva, fala, eu estou assim, que aí você não vai se conectar. Porque, olha, aquilo que você fala que você atrai. Tudo acontece na sua vida para você ser aquilo que você diz que é, tá? A gente tem que conectar com o nosso ser. Lembra? O primeiro nível. Esse primeiro nível da identidade, ele aí vai fazer todo sentido na nossa vida, tá? Pra gente atrair coisas boas. Às vezes, você, num relacionamento, vou dar um exemplo aqui, tá? Um relacionamento, às vezes, que você atrai, que você tem um parceiro ou uma parceira, não importa, né? Que não é muito bacana, tá? Aí você vai e termina com aquela. Mas você acaba se sentindo, às vezes, que você não é boa, que você não... Se você acreditar aquilo, o que vai acontecer, gente? Você vai atrair o quê? Um relacionamento com as mesmas características, porque você está onde? Naquele nível ali de energia. Oi, Elis. Do relacionamento? Só coloca para mim, repetir o quê? Que aí eu não entendi. Eu falei o seguinte, tá? Que quando você fala para você que você não é boa o bastante, você está falando o quê? No seu nível de identidade. Então, o que você precisa falar que eu estou naquele momento dessa forma, né? Porque às vezes você, quando fala isso, você começa a atrair para você aquilo que você está dizendo, tá? E aí na questão do relacionamento, eu falei o seguinte, tá? Que se você termina um relacionamento e você achando que você não é boa o suficiente para aquela pessoa, que tudo aquilo que aconteceu é você está fazendo o quê? Você está criando você, se identificando com aquilo. E aí o que você vai atrair de novo? Um relacionamento com as mesmas características. É isso que eu estou dizendo. Vê se conseguiu entender agora. Só coloca para mim se conseguiram entender, tá? Ô Elis, isso aí que eu falei, eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida, tá? Porque aqui a gente está explicando para vocês os 3 níveis, tá? De crenças que nós temos, tá? Que isso é muito importante. Capacidade dos 3 níveis. Então, primeiro, a identidade, tá? Que esse daí é uma das mais importantes que a gente precisa ter clareza, tá? Que quando você fala aquilo, você está se identificando que você é aquilo, tá? Então, a gente não utilizar isso. A gente utilizar estou, que é o quê? O nível de comportamento. O segundo nível, tá? São as crenças de capacidade, né? Quando você diz que você não é capaz de fazer aquilo. Alguma atividade que você fez, que você não alcançou, tá? Tá, então. Aí agora eu tô falando do segundo nível, tá? Que é da capacidade, tá? Que quando você não se sente capaz de fazer as atividades. Por quê? Quando você não se sente capaz, você não se sente realizada, não é? E aí vem o terceiro nível, tá? Que é quando aquela pessoa, tá? Ela se sente merecedora, tá? E o que acontece nessa crença do merecimento, tá? Ela está atrelada àquelas 2 primeiras, principalmente a número 1, tá? Então, você precisa se sentir que aquelas 2 também está bem. E aí você vai falar assim, Rose, mas como é que eu vou fazer isso? Né? Muitas pessoas talvez me façam essa pergunta, né? Gente, isso daí você vai ter que trabalhar, né? Porque o primeiro nível, que é o de identidade, a gente vai falar isso na nossa aula, tá? De sexta-feira, principalmente. Se você que está aí está com dúvida, vamos para lá para a nossa aula, que eu vou falar sobre isso, tá? Porque quando você se conecta, eu sou, olha como é que você está falando. Experimenta você falar aqui agora, aí na sua casa, onde você estiver. Eu sou. Mas você falar positivamente, alguma coisa que você quer, aquelas coisas que você é boa em fazer. Por exemplo, eu sou boa comunicadora, eu sou boa professora. Isso aí eu tô falando de mim, né? Eu sou uma pessoa maravilhosa. Gente, eu me acho maravilhosa, com certeza, porque é o que está dentro do meu ser. Então, é aquilo que eu acredito que eu sou. Isso é aquele primeiro nível que eu falei.
Não sei se vocês vão se lembrar, né? Mas na nossa infância, gente, tudo isso acontece na infância, tá? Quando a primeira vez a sua mãe, seu pai, quem cuidou de você, ou algum adulto que você gerou autoridade para ele, e você acreditou quando ele falou que você era ruim em alguma coisa, tá? Infelizmente acontece, gente. Os nossos pais ou aquelas pessoas que não têm esse conhecimento falam alguma coisa de nós. Né? E aí você acredita, que você não tem filtro ainda, você é criança. Criança, a gente acredita nos nossos pais. Vocês se lembram quando, deve ter professor aqui, né? Quando a gente vai para a escola, uma vez a professora da minha filha me falou assim, olha, eu sei tudo que acontece na sua casa, que a sua filha conta tudo. Entende o que eu estou falando? Que aí a sua filha, o seu filho, falou para a professora assim, ah, você está falando isso, mas a minha mãe não diz isso aqui, vamos supor. E aí começa a haver aquele confronto. Se ela der valor àquilo que a mãe dela falou, olha só, ela vai acreditar, né? Então, vai ter que ser trabalhado muitas crenças. Por isso que a gente tem lá no curso um módulo só de crença, só falando disso. Isso é muito importante, gente. Então, assim, essas crenças, elas precisam trabalhar o quê? Aquele nível que a gente tem anterior. Lembra do primeiro nível que eu falei para vocês? Então, da identidade. Isso é muito importante a gente ter claro para a gente. Cuidado na hora que a gente vai falar as coisas para nós mesmos. Muitas vezes a gente fala coisas horríveis para nós, né? É como se você... Imagine agora, se você tivesse com uma pessoa na sua frente, uma pessoa que você ama. Você falaria aquilo, tudo que você fala para você todo dia? Eu tenho certeza que você não falaria. Duvido. Sabe por quê? Quantas coisas que não são positivas você fala para você? Todo dia. Vamos parar com isso, né, gente? Vamos falar coisa boa. Que isso é muito importante a gente ter claro, gente. Né? E aí agora eu queria fazer, né? Olha, já falei dos 3 níveis, né? Já falamos aqui. Já falei para vocês aqui como é que você pode fazer para mudar isso aí, criando crenças fortalecedoras a nível de identidade. Logicamente, não é somente isso, tá, gente? Tem muitas outras coisas aí. Mas, assim, numa live não tem como falar tudo isso, porque não é uma coisa num dia só, né? Ah, que bacana, Maria. Tava no aniversário do seu irmão. Parabéns pro seu irmão, tá? Muito bacana isso. A gente está falando aqui, Maria, sobre os 3 níveis, tá? De crenças que nós temos, tá? A gente falou do primeiro nível, que é o de identidade, a gente falou do segundo nível, tá? Da capacidade, e o terceiro nível, que é o merecimento, tá? Ah, 89? Ai, que bacana. Então, ficou claro isso para vocês, gente? Que isso aí é muito importante. A crença de identidade, a partir de hoje, o que você vai falar para você? Quero que você escreva aí o que você vai falar para você a partir de hoje, que você já sabe, né? Que quando você se identifica com aquilo que você fala, acontece aí de você acreditar que você é. Ah, o Luiz botou ali que ele ainda vai chegar no 79. Tá longe ainda, Luiz. Tenha pressa, não. Vai chegar aos 120. Eu tô brincando com eles, tá, gente? A minha família sempre fala. O meu irmão sempre foi o primeiro a falar isso, que ia chegar aos 120 anos, tá? Então, assim, queria fazer, então, agora algumas outras reflexões para a gente começar a trabalhar em cima disso, né? O que as pessoas dizem aí sobre o seu merecimento, gente? Queria que vocês me falassem. Isso, Lidiane, merece ser feliz. Você está o quê, Elis? Ah, tá. No caso, quando você vir com alguma coisa na sua mente, você vai mudar tá, entendi. Isso, você está, né? Porque quando a gente está, é uma coisa que muda, é um estado, né? Isso mesmo, Maria, 139. Você merece chegar aos 139 anos, viu? Olha só. Viu aqui que eu estou falando? Eu estou falando para Maria que ela merece chegar aos 139. E aí eu queria que você desse uma refletida. O que as pessoas falam que você merece? Ah, olha só. Sim, Cris, a gente tem que ser assim. Mas o que a gente está falando? A gente está
trabalhando essa questão, né? Isso mesmo. A gente tem que começar a pensar agora o que as pessoas falam para você. Mas eu não estou falando aquelas pessoas que falam para te magoar, não, tá? São pessoas que são do seu cotidiano e que gostam de você, são pessoas positivas, tá? Porque olha só, você olhar para uma pessoa e aceitar que ela fala de você, mas é uma pessoa que só está olhando o que é ruim em você, aí ela também, você não vai dar crédito a uma pessoa dessa, né, gente? Isso aí não tem como. Isso! Olha só que coisa mais linda. A Maria botou, olha, que ela merece ser feliz por todas as lutas que ela já venceu. Olha, eu também, Maria. Eu tenho uma luta que eu tive, uma superação que ela merece ser. Eu digo para mim mesma que é uma coisa assim que eu mereço muito, porque eu superei aquela dor que foi uma dor que muitas vezes eu poderia estar lá ainda, né? Se eu superei, então eu mereço ser feliz. Eu sou feliz, eu me sinto feliz todos os dias, gente. Isso daí é uma coisa que eu já sinto. E isso é uma das coisas também, né? Será que você está se sentindo feliz? Será que você está fazendo aquilo que você gosta? Isso tudo tem a ver também com essa questão aí de você se sentir. E isso mesmo, Ana, nós merecemos, é isso aí. Todos nós, gente, a gente merece, tá? O universo tem abundância, tudo para nós. Basta a gente se conectar com o nosso melhor. E aí a gente conseguir. Mas lembra que eu falo para vocês? Pensar, sentir, vibrar, né? Aí nossa energia. Não adianta você falar assim, eu mereço isso, mas você não sentir. Por quê? O sentimento tem a ver com a nossa energia que a gente joga no universo, tá? Ao nosso redor, nas nossas emoções, tá? E aí acaba, mas isso aí é uma coisa que deixa para um outro dia, que aí tem a ver com a física quântica, né? Aí a gente não está trabalhando isso aqui hoje, tá? Porque não haveria tempo para isso. Ah, o Luiz botou ali que a maior luta que ele teve na vida dele foi a timidez extrema. E hoje ele faz palestra. E olha que eu pensava que era uma outra coisa que você iria falar. Que ele teve um acidente, gente, no passado, muito sério. E ele venceu aquilo tudo lá. Então, assim, para mim aquilo tinha sido uma das maiores conquistas. Olha só para você ver como é que para nós é diferente para o outro que vê, não é? Então, assim, se ele, mas para ele isso é uma coisa que foi digamos, foi uma superação imensa. A Ana botou aqui, ó. Faça o bem, estude, trabalha, que os dias de glória vêm. Né? Tá perguntando o quê? Não, eu estou dizendo que a superação de um acidente que ele teve, eu pensei que isso tinha sido uma maior superação dele. E ele disse que não, que é vencer a timidez. Aí eu estou falando, gente, olha só, que para cada um de nós, a nossa percepção é que conta, não é o do outro, entende? Maria, e qual vai ser o seu objetivo que você vai colocar? Coloca aí pra gente saber. Que bacana, olha. Gente, todos nós, né, podemos. É isso aí. Então, assim, entendem como é que nós temos filtros da nossa percepção, tá? Para cada um de nós, a gente ver o mundo através de um olhar diferente, de um filtro somente nosso. Por isso que as crenças, elas estão atreladas nisso aí, né? O que eu vejo é a realidade que somente eu vejo. Não é a verdadeira. Aquilo não é a verdade, é aquilo que eu estou vendo. E eu posso mudar a forma como eu enxergo aquilo. Quando eu mudo aquela forma como eu enxergo, tudo muda na nossa vida, gente. Tudo muda. Então, assim, por isso que é importante a gente ser aberto para as mudanças, tá? A Márcia botou ali, que ela disse que acreditar é metade do caminho. Isso aí, né, Márcia? Que a gente pode, né, resolver as situações. Gente, é que nem aquela coisa, olha, quando você faz o autoconhecimento, você sabe o seu lado bom e o seu lado que não é tão positivo, né? As suas incongruências, e aí você pode mudar. Gente, eu tenho muitas. Não é poucas, não. Muitas. Vocês não têm noção. Hoje mesmo eu estava fazendo aqui uma atividade
de uma aula de ontem, o meu plano de ação, o Luiz viu, tá imenso. Mas eu vou fazer tudo aquilo que eu coloquei lá para mim. Então, assim, eu tomei consciência daquilo que não tá bom, né? E eu tenho a oportunidade de fazer a mudança. Agora tá nas minhas mãos o fazer. Lembra daqui da crença aqui de capacidade que a gente falou? Do fazer? Então. Ah, ter um atendimento com o Luiz. Olha só que bacana, hein? Ele vai amar, Maria. Porque ele, como é que se diz? Ele vai ficar emocionado assim. Já ficou, né? Emocionado. Aqui, a Maria Helena botou aqui, ó, que já falou muito, que sentiu muito feliz quando viu. Sim, o Luiz é maravilhoso, gente. É que vocês não têm ele como coach. Eu já tive essa oportunidade, tá? De ter ele como meu coach também, tá? Mas eu não vou ficar espalhando, não. Senão todo mundo vai querer fazer só coach com ele. Tô brincando, tá, gente? Mas ele é maravilhoso mesmo, tá? Então, gente, continuando aqui, né? Será que a pergunta que eu fiz agora foi o que as pessoas dizem aí sobre o seu merecimento, não é? Agora, e as suas ações? Elas te aproximam do seu propósito ou te afastam do seu propósito? Essa é uma pergunta que é muito importante você fazer para si mesmo agora, tá? Qual o seu propósito daquilo que você deseja, daquilo que você está fazendo, tá? Então, aqui, o seu objetivo, ele está te aproximando daquilo ou está te afastando daquilo, né? Muitas vezes a gente tem um propósito e a gente não quer enxergar aquele propósito. Ou a gente tem um propósito, né? E a gente fica fazendo ações que vai nos afastando daquilo. E aí o convite que eu tenho a fazer para você é o seguinte: até quando você vai se afastar disso, né? Do seu propósito verdadeiro, se é que você já sabe qual é, tá? Eu sei que eu sou maravilhosa, gente, também sei. Então, isso tudo, gente, é muito importante de ter essa clareza, tá? Com a gente, tá? Então, assim, será que as nossas ações... Então, esse é um ponto que eu quero que você reflita agora e colocasse para mim, tá? As suas ações aí na sua vida, ela tá te afastando ou tá te aproximando daquilo que você deseja, do seu propósito, dos seus objetivos? Obrigada, Eulália. Então, assim, isso é muito importante a gente saber, tá, gente? Porque, às vezes, a gente está deixando passar, né, algumas coisas e, às vezes, a gente não alcança o nosso objetivo, a gente não alcança o nosso propósito. E isso aí tem que estar bem claro, tá? Isso é muito importante. Então, assim, e uma outra coisa que... Já que vocês não colocaram... Obrigada, Maria Helena. Vocês não colocaram aí, então vamos partir para outras reflexões que também são muito importantes, tá? Praticar a bondade do ser humano faz de você uma pessoa merecedora? Então, isso daí também é uma coisa que seria importante você pensar, né? Será que apenas você fazer bom... Ser bom, né? E não fazer o que você tem que fazer vai te aproximar aí de você ser merecedor? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Porque tem pessoas que, às vezes, não sei se vocês vão se lembrar, lá na Idade Média, quantas pessoas que praticavam, digamos, muitas coisas erradas, chegavam no final, que eu sou professora de história, tá, gente? E aí chegava no final, ele ia lá e comprava aquela carta de indulgência, ou ia na igreja, ele fazia uma doação e achava que aquilo bastava. Então, assim, a gente precisa ser, tá? A doação, ela é importante, mas não é só aquilo, né? Então, a gente precisa fazer também, né? Mas o ser, você se conectar com o seu ser. Realmente você é aquilo. Lembra da identidade que a gente falou? Então, isso aí é muito importante, tá? E como é que vocês acreditam em que a nossa autoestima, gente, interfere aí no nosso merecimento? Quem é que pode me falar? Isso mesmo, Marilena. Você se sente bem quando você ajuda quem precisa, né? Mas não basta você só ajudar o outro. Lembra? Na nossa aula a gente falou, né? Que a gente tem que agir, a gente tem que fazer, né?
Mas fazer não é só por fazer. Você tem que fazer de verdade, né? Fazer e ser aquilo que você fala. Lembra que quando a gente era criança, às vezes os pais falavam, existe até um ditado, né? Eu esqueci o ditado agora, que as pessoas falam que você tem que fazer, você tem que fazer aquilo que você fala, né? Alguma coisa assim. Isso é o quê? Você ter congruência com aquilo que você faz, que você fala. Ah, a Michelle botou que ser bom deveria ser comum, mas ser bom nos aproxima das pessoas que nos ajudam a alcançar o merecimento. Isso mesmo, Michelle. Olha, quando você pratica o bem, né? Lembra daquele filme A Corrente do Bem? Que tinha daquele garotinho? Então, quando a gente pratica o bem, a gente acaba, né? A lei do retorno, né? E aí você faz boas ações, você acaba atraindo pessoas que vai te ajudar a você, às vezes, concluir, alcançar o seu propósito. Gente, porque muitas vezes aquela pessoa que você ajudou não é aquela pessoa que vai te ajudar, não. Às vezes ela vai até muito pelo contrário, ela nem vai ser grata a você. Mas você não tem que deixar de fazer por conta de uma pessoa. Você tem que continuar fazendo aquilo que você tem que fazer, né? Cada vez mais que você faz alguma coisa, você está jogando energia e você está atraindo para a sua vida aquilo que você quer. Então lembra, pensar, sentir, vibrar, tá? Porque as nossas emoções é que joga aquela frequência, tá? Na vida, no universo do lado de fora, para você atrair aquilo que você precisa. Aí a Maria botou ali, ajudar as pessoas nos traz alegria e satisfação. Não creio em mérito nesse caso. A alegria de quem ajuda costuma ser maior do que de quem é ajudado. Realmente, Maria, quando você ajuda alguém, você se conecta com o seu melhor, né? Eu, assim, quando eu ajudo alguém, eu fico tão feliz, é uma coisa que vem de dentro, assim, é um amor que brota em mim, sabe? Que, nossa, eu quero fazer mais, ajudar mais. Por isso que, assim, às vezes eu fico pensando, né? Que, assim, com as minhas alunas, com as pessoas que eu me conecto, com qualquer pessoa, eu sempre quero ajudar, sempre, né? Que isso daí é uma coisa que é dentro de mim, isso é um propósito meu já muito antigo. Isso não é por do coach, não, eu sempre fui assim, desde criança. Ah, tá. Maria Helena botou que ela aceita esse merecimento, então vem para mim. Isso aí mesmo, já está criando um mantra, né? Isso aí é um mantra que você tem. A autoestima é a chave para você perceber que você tem o que você merece. Gente, olha só, a autoestima, né? É como é que você se sente, né? Como é que você se enxerga, que é a autoimagem. Aí tem várias, né, etapas aí para você ter autoestima. Mas quando você se percebe com aquela autoestima positiva, tá? Você também vai estar atraindo merecimento e vai se sentir merecedora. E é um processo, tá? Então, assim, são várias formas para você alcançar. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a pessoa fala da autoestima? Coisas difíceis, desafios acontecem para todas as pessoas. Mas quando você tem uma autoestima positiva, tá? Você está blindada contra aqueles momentos difíceis, porque você vai ter a força, você já vai saber aquelas capacidades e habilidades que você tem para você, que vai te ajudar aí a superar aquilo. Entende como é que a autoestima é importante? Que às vezes a gente não dá muito valor a certas coisas. Por isso que eu falo para vocês, tem que estudar o curso, tem que vir para as aulas, tem que praticar aquilo que está lá nas aulas, porque aquilo é conhecimento, gente. Aquilo foram anos de conhecimento, tá? E aquilo vai fazer com que você se conecte com o seu melhor e você ser a sua melhor versão, porque o nosso propósito é a gente ser melhor, né? Todos os dias, em todos aí os níveis que a gente tem. Nossa, vocês escreveram coisas que nem consegui ver. Isso, Ana, nossa frequência, exatamente, está ligada aí à nossa autoestima. Se a gente está bem, né, com a nossa autoestima, está lá em cima, isso mesmo. Gente, por isso que a gente tem que sempre se sentir aí, fazer o que tiver que ser feito. Fraciona aquilo que você quer fazer para que você faça, porque você vai se sentir aí com a sua autoestima lá em cima, né? Isso mesmo, Maria Helena, né? Sim, aí tem a ver com as nossas vibrações, né? Mas essa aí é uma outra coisa que a gente não está comentando aqui agora, né? Então, assim, quando você se sente merecedora, gente, a gente também desenvolve uma mente próspera. Queria que vocês colocassem aí para mim. Vocês acreditam nisso?
Como é que é o pensamento de vocês para isso? Ah, o Luiz botou ali da lei do desapego. É, isso aí. Uhum. É muito importante, né? Você pensar aquilo e você... Tudo bem, ajuda você deixar fluir, né? Quando você ajuda alguém, você desapegar, deixa aquilo ir, né? E assim, no merecimento, gente, não é só uma questão, são muitas questões. A gente está trazendo aqui hoje dos 3 níveis de crença, para vocês entenderem como é que isso funciona, tá? Então, assim, se fosse numa aula, que eu acho que eu até dei foi uma aula aqui, né? Em vez de eu fazer só uma live. Então, assim, tem alguma dúvida? Você vai lá no meu privado, tá? Lá no... Quem é aluno, vai lá, coloca as dúvidas. Pode colocar lá no direct para mim, tá? Isso mesmo, Dani. Cada conquista eleva a nossa autoestima. Gente, isso é muito importante, tá? Porque a gente, quando se conecta aí com essas nossas conquistas e celebra, tá? Tem que celebrar, tá? Para que a gente se sinta, tá? Cada vez a nossa frequência aumente aí. Uhum. Então, eu perguntei aí agora, então, a Maria Helena respondeu que sim, na lei da atração, ter um bom pensamento positivo atrai algo bom. Isso mesmo, Maria. A mente próspera atrai prosperidade, né? Isso aí é muito importante, gente. Porque assim, às vezes a pessoa, vamos supor aqui, que a prosperidade para cada um de nós, ela está em alguma área, né? Tem pessoas que ela pode estar com dinheiro, né? Recursos financeiros, e ela não achar que ela é próspera, porque não é só isso, às vezes, que é importante para ela. Vai depender aí do quanto que aquilo é importante para você. Mas a gente tem que ser próspero, gente, antes de você, às vezes, ter o dinheiro. Sabe por quê? Porque senão o dinheiro vai embora, se você não tiver a mente próspera, né? Então, primeiro é aqui, é o nosso mindset que tem que mudar, é a nossa forma de pensar, né? Para pensar como uma pessoa próspera, que aí você vai atrair. Porque às vezes a pessoa, ela acaba deixando ir o quê? Ficar vibrando aí na lei da escassez, só fica olhando o que está faltando na sua vida. Em vez de você olhar o que está faltando, olha aí as coisas que você tem em abundância na sua vida. E eu tenho certeza que você tem muita coisa boa, tá? Abundância, mas com coisas boas, tá? Começa a agradecer, lembra do potinho da gratidão que a gente já trabalhou em várias situações? Isso vai fazer com que você se sinta ainda mais grata e aí você vai cada vez mais aumentar essa sua vibração. Tem a ver com os neurotransmissores. Eu já falei isso em outras lives, tá? Que quando você se conecta com a gratidão, eu tenho um vídeo lá no meu canal do YouTube, que é onde eu venho falando exatamente sobre isso, tá? Como é que isso acontece? Tem até um artigo meu publicado falando aí sobre a questão aí da gratidão. Se eu não me engano, eu coloquei lá no grupo também para vocês, tá? E aí, assim, eu queria saber agora, né? Se tem alguma dúvida aí, como é que foi essa nossa live, que a gente já está quase chegando no final, né? Isso mesmo, Ana. O ambiente que a gente vive também interfere na nossa autoestima. Com certeza. Porque se você vive, né? Num meio onde as pessoas elas só falam de falta, né? Só falam coisa ruim. E tem uma coisa assim que acontece, né? Não sei se vocês já perceberam que às vezes existem casais que estão brigando, por exemplo, né? E o filho está feliz, às vezes ele se sente chateado porque ele se sente culpado porque ele está feliz. Gente, mas eu até já falei isso numa outra live, né? Aquilo que aconteceu com as outras pessoas, principalmente em relacionamento, isso aí é da outra pessoa, você não tem culpa de nada, né? Então, assim, acontece de você estar num ambiente que todo mundo está se sentindo bem, alegre, feliz, e a gente também se sentir feliz. E aí isso acabar alterando aí a nossa autoestima. Mas olha, o amor que você tem por si mesma, não importa quem está ao seu redor, porque está dentro de você. E você pode fazer essa mudança aí e se amar. Porque, olha, se você se amar, não importa o que aconteça ao seu redor, você vai estar feliz consigo mesmo. Ainda que as outras pessoas estejam com algumas dificuldades. Sim, o ambiente tóxico, é por isso que a gente deve... Olha só a palavra que eu botei, tá? A gente deve, isso não significa que você vai fazer isso, né? Mas quando você está num relacionamento tóxico, eu não tô falando aqui de marido, não, eu tô falando de forma geral, né? Porque tem amigos que eu vou falar para vocês, são tóxicos, né?
Então, aí você vai se desconectar dessas pessoas que são tóxicas. Porque, afinal de contas, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se eu quero coisas boas para mim, então eu tenho que não me relacionar com muita proximidade daquelas pessoas. Ou não dar importância ao que aquelas pessoas falam. E se por acaso não tiver como eu mudar, eu posso me conectar de uma outra forma com outras pessoas que pensem diferente para que eu também seja beneficiado daquilo. Tá? Isso aí é uma coisa que é muito importante. Que às vezes a pessoa fala assim, mas o ambiente que eu moro é isso, isso, isso. Tá, mas você escuta pessoas que realmente, ou seja na internet, ou você começa a ver coisas que são boas, ou você só fica vendo notícia ruim para se conectar só com o que está ruim, né? E aí também vai ter que ver isso. Eu nem assisto, gente, nada. Para dizer a verdade, a televisão para mim, eu nem sei mais nem o que passa na TV, porque eu não vejo TV. Então, assim, eu vejo mais coisas na internet. Então, são escolhas que a gente acaba fazendo aí na nossa vida, né? E eu espero, gente, de coração, que todas vocês possam, hoje, sair daqui com um pouco mais de clareza do que eu trouxe hoje. Eu queria que vocês colocassem para mim, só para eu saber, né? Para saber se eu vou ter que voltar, para a gente falar novamente desse tema. A Gláucia botou ali, ó, que travamos para passar algo é um peso. Olha só, Gláucia, aí existem formas que a gente faz, tá? Para a gente deixar isso ir embora, né? Porque a gente não... Infelizmente, a gente tem que aprender a desapegar, né? Porque, olha, eu tenho certeza que você, quando decide alguma coisa, você tem que primeiro se curar. É porque, assim, do ambiente tóxico aí que vocês falaram, principalmente vamos falar aqui de relacionamento muito rápido, tá? Você primeiro tem que se curar, porque quando você se ama, você não aceita que ninguém não te ame ou te trate com desprezo ou te trate de forma diferente. É a forma como você se cuida, como você se olha, como é que você se valoriza, o amor próprio, e aí a autoestima. Que bom que vocês gostaram. Então, olha, gente, amanhã a gente não tem live, mas na quinta-feira a gente vai estar novamente aqui e a gente vai falar sobre aceitação, tá? Autoaceitação. É um tema que é muito importante também, tá? Para vocês. E na nossa... Tá vendo tudo isso que a gente está falando aqui? Na nossa aula, a gente vai aprofundar isso tudo na sexta-feira, tá? Então, se você ainda não se inscreveu lá, não está participando do nosso grupo, vai lá e participa ou me manda uma mensagem, tá? Para que você possa participar da nossa aula de sexta-feira, que vai ser a última aula. A gente vai falar aí do poder pessoal. Quando vai trabalhar o poder pessoal, é de empoderamento para você, tá? Que bom, Maria. Você vai estar lá na aula e a gente vai fazer isso aí, tá? O Luiz botou ali. Isso aí. Então, eu quero agradecer aí, falta 1 minuto, tá? E falar aí do nosso programa aí, Reprograme Sua Autoestima, né? Que a gente tem trabalhado aí, que está sendo um bônus que eu estou trazendo por conta do mês de setembro para valorizar a mulher, tá? E uma outra coisa, eu tenho ainda vagas, tá? Lá no curso que a gente faz aí, da autoestima, Segredos da Mulher Próspera, tem muitas alunas nossas aqui e a gente está trazendo uma coisa nova nessa próxima turma. E eu espero que você esteja junto com a gente, porque vai ter encontro ao vivo no Zoom de bônus, tá? Para aquela pessoa que se conectar com a gente aí e adquirir o nosso curso, tá? A Maria botou ali que ela não assiste. Entendi, Maria. Então, meninas e meninos que estão aqui, tá? Uma muito boa noite, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa ter trago aqui clareza para vocês, que vocês possam ter tido, né? Algum insight, alguma coisa. Coloca lá no comentário para mim depois, se foi bom, o que vocês gostaram. Que para mim, isso é muito importante, o feedback de vocês. Porque a gente vai trazer mais coisas interessantes para vocês. Tem coisas só num treinamento que tem como eu trazer, tá? Então, assim, hoje eu já falei muita coisa que eu nem imaginava que ia trazer. Então, olha, gratidão imensa, tá? Por você que esteve aqui, tá? Eu quero que você saiba de nunca mais esqueça que você é importante para nós, tá?
E para você também. Se olha no espelho aí e diz que você... Agora, o quanto que você se ama, tá? E que você merece tudo que existe de bom. Porque você merece, tá? Se conecte aí com a sua essência, tá bom? Então, olha,